Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Muito bom dia, começa agora o Espaço Empreender. Programa da Tirol FM destinado a todas as pessoas que fazem a diferença em Teutônia e região. Hoje nós recebemos a professora Cláudia Redecker Schwab. Bem-vinda, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Bruna, bom dia. Prof, começa contando pra gente um pouquinho da tua história. Tu é natural de onde? Eu sou natural da Berlim, Westfália. Eu sou uma de 3 filhas, a filha do meio, Eu tenho minhas irmãs, a Loiva e a Graciela. E saí cedo de casa, porque na Berlim só tinha até a 6ª série. E aí, 7ª e 8ª eu já fiz aqui no Gomes. Então, junto com uma outra colega e eu, fomos as únicas que continuaram estudando na época. Então, isso é uma questão, muitas vezes, hoje tão inimaginável, Mas para eu continuar estudando, eu tive que sair muito cedo de casa. Então, 7ª série, eu já estava fora de casa. Aí, 7ª e 8ª série, eu fiz aqui no Gomes, E depois o ensino médio eu fiz em Ivoti, já no internato. Foi uma decisão minha. Eu acredito que talvez foi uma das decisões mais felizes da minha vida, que me constituiu muito como ser humano. Enfim, as amizades, muitas delas são as que eu tenho até hoje, Então foi uma questão muito intensa, até por ser internato. E lá eu também fiz uma coisa um pouquinho diferente, que era o tradutor e intérprete pré-teológico. Eu não fiz magistério. Enfim, muitos foram para teologia depois. Então, por exemplo, assim, eu tive grego e latim no ensino médio. E eu não tive muitas exatas. Eu sou uma pessoa que nunca teve física na vida. Fora aquela introdução que se tem na 8ª série, naquela época, eu não tive praticamente um aprofundamento nas disciplinas mais exatas. Era muito mais morfologia, sintaxe, era... Quem estuda latim, de decorar vocábulos e toda a gramática latina e grega, foram coisas que eu fiz no meu ensino médio. Que na época eu nem sabia que isso seria tão útil para mim, para a minha posterior escolha profissional, que acabou sendo letras, já adentrando um pouquinho, eu acabei então fazendo letras português-alemão na Unicinos. Prof, vamos por partes. Quando você fala que teve que sair de casa cedo para vir estudar aqui em Teutônia no Gomes, você diz na questão de escola ou você já veio morar para cá? Não, eu já vim morar para cá. Por quê? Porque nem transporte tinha. Então também era uma dificuldade que tinha. Mas isso também mostra assim, cada um tem suas dificuldades. Não adianta, eu posso simplesmente ficar xingando e me lamentando ou arregaçar as mangas e vamos em frente. E cada um vai ter seus desafios, as suas dificuldades e vamos embora. E desde muito cedo, então, você tinha pra ti que queria continuar estudando e que ia levar isso pra vida? Acho que isso nem sequer passou pela minha cabeça, isso era algo intrínseco, Faz parte, claro, é óbvio, vamos embora, Tem que estudar. Quando você decidiu ir para Ivoti, foi por uma escolha própria. Como é que foi essa decisão de, você já morava fora de casa, mas estava indo para bem mais longe, bem mais distante dos pais. A gente sabe que naquela época a visita não era tão frequente assim. E por que essa escolha de curso? Eu acho que não foi nem tanto a escolha de curso, talvez, mas a vontade de... ir para uma outra escola, para uma outra realidade, isso eu acho que é uma coisa que me acompanha. Eu gosto do novo, de ver outras opções. Eu tinha boas referências, sim, de pessoas que iam para lá. E sim, Bruna, era difícil, porque visitas não, dificilmente meus pais vieram me visitar. E a gente também não voltava com frequência, inclusive por questões de custos, Era um final de semana, coisa tal. Então a gente também nos finais de semana ficava no internato. E isso era algo muito... fazia com que a gente se unisse como estudantes mais ainda. Era realmente muito intenso a nossa convivência como colegas. Como é que foi o início da tua vida profissional? Pois é, terminei o ensino médio e aí eu fui para letras, português-alemão, porque a maioria dos nossos colegas, ou eles iam para teologia, em São Leopoldo, ou pelo tipo de curso que a gente fez, então eu fui para letras, português-alemão. Hoje em dia, quando eu vejo os alunos do ensino médio naquela angústia, eu não sei exatamente o que eu quero fazer, eu sempre entendi muito bem essa angústia, porque eu também tinha essa angústia. Não era uma coisa assim, é isso que eu quero para minha vida. E não foi. Eu fui para letras porque eu gostava muito de alemão e era
uma coisa assim que dava, né? Eu tinha boas notas e eu comecei com bolsa. Eu fiz Unicinos e eu tinha faculdade paga. E ainda ganhava um valor X por mês para me manter em São Leopoldo. Então imagina, uma faculdade paga e ainda ganhar pago para estudar. E vou um pouquinho mais adiante, Bruna. Tem a questão também assim, mas como eu te disse, eu não sabia exatamente se era isso que eu queria. E eu entrei em crise. Não sabia bem e aí eu literalmente desisti do curso. Eu desisti do curso de Letras Português-Alemão. Bom, aí eu não tinha mais uma faculdade de graça, aí eu comecei a trabalhar na Faculdade de Teologia como secretária e comecei a fazer secretariado executivo bilíngue, que eu achei que tinha talvez mais a ver comigo. Eu trabalhei um tempo lá na faculdade e aí eu fui para a Alemanha, porque a questão de melhorar o meu alemão era uma coisa forte, né? Eu sabia que por ali eu queria ir. E aí eu fui trabalhar como au pair na Alemanha, com um professor que eu conhecia, né, uma família que eu conhecia daqui, e fiquei 1 ano e 1 mês na Alemanha, melhorando meu alemão, enfim, vivenciando, foi uma baita experiência, aos 20, isso já. Daí, quando eu voltei, a minha ideia até era continuar estudando na Alemanha, mas o secretariado não era reconhecido na Alemanha, letras sim. Então eu precisaria ou fazer Studienkolleg na Alemanha 1 ano, ou voltar 1 semestre para o Brasil para fazer letras português-alemão. Porque daí tinha os 2 anos, que daí eu não precisaria fazer o Studienkolleg. Só que aconteceu o seguinte, primeiro as coisas lá não deram tão certo, eu sabia que a coisa ia ser mais complexa para eu entrar numa universidade lá, e naquele semestre que eu tive que então voltar para o curso de letras, eu me descobri no curso de letras. E aí isso eu gosto muitas vezes de falar para as pessoas que a gente tem que às vezes ter um pouco de cara de pau. Bom, Bruna, eu te disse que eu não... que eu perdi a bolsa, obviamente, eu desisti do curso, né? E aí eu fui muito humildemente dizer, oi, eu gostaria de ter a minha bolsa de volta. Então, assim, de certa forma, foi muita, talvez, cara de pau, prepotência minha, mas eu digo assim, se você vai, argumenta. E naquele momento, sim, sem falsa modéstia, mas comparado com colegas que eu tinha algo. Primeiro, a minha crise tinha passado, eu sabia o que eu queria, né? Mais do que outros colegas. Então, essa questão de que, de fato, você vai ser professora de alemão, que era um compromisso que a gente tinha, né? Isso eu faria. Então, sim, eu honraria a minha bolsa. E 2, o meu alemão naquela época era melhor, comparado com outros colegas. E aí eu digo de novo, como linguista que sou, claro que alguém que tem mais de 1 ano de imersão, 24 horas, naquela língua, tu tem um maior conhecimento linguístico do que alguém que tem aulas na universidade, num curso qualquer ali, né? Porque isso não tem a ver com a qualidade do curso, e sim com a exposição à língua. E naquele momento eu tinha um alemão bom comparado com muitos outros e a minha crise tinha passado. E aí eles me deram a bolsa de novo. Então eu sempre digo, gente, vamos lá, lutem pelo que vocês querem, que dá pra fazer. Então sim, talvez tenha sido bastante cara de pau minha, mas eles me deram a bolsa de novo e eu terminei o curso de letras. E aí sim, quando eu terminei letras, falando, né, como é que foi essa trajetória, já durante o curso de letras, a minha primeira experiência como professora, mesmo assim, de carteira assinada, foi dentro da Unicinos. Por quê? Porque eu dei aula no Unilínguas como professora de alemão, sem estar formada ainda. Então isso também já me deu experiência. E aí tem outro fato, assim, tinha a coordenadora do Unilínguas, né, assim, uau, né, era uma pessoa que eu super admirava, né, imagina, eram 6 línguas, né, japonês, inglês, italiano, né, e uns 10 minutos antes de eu entrar na sala de aula, pela primeira vez, vamos dizer, professor lá da área das letras disse, Cláudia, fulana vai estar na tua sala, mas ela será tua aluna. Ou seja, a coordenadora geral do Unilínguas não estava lá para me supervisionar. Eu nem teria me dirigido a ela, né? Porque eu imaginaria que ela estaria lá para me supervisionar. Não, ela foi ser minha aluna. Então deu um medo maior ainda, uma insegurança, né? Porque além de ser estreante, eu ainda tinha, vamos dizer assim, a coordenadora geral, minha aluna. Mas tudo certo, né? Mas às vezes a gente é atirada na água e vambora, né? Bom, ali você estava em São Leopoldo, então. E Isso. aí a tua vida profissional prosseguiu ali em São Leopoldo ou você teve a decisão de voltar? Não, quando eu me formei, eu precisaria atuar como professora de alemão. Então, a primeira opção era que me foi dada, foi uma escola medonita na Argentina.
E aí eu não quis, enfim, por questões também, namorado e, enfim, nessa parte assim já, era uma colônia extremamente fechada, né? Não sei se dá para ligar a televisão lá, eu acho que na época não podia, né? Enfim, muito, muito fechada. E eu acabei indo, então, como professora substituta para o Pastor Doms, em Porto Alegre. Mas era professora substituta por 1 ano. E depois disso eu voltei, né? Aquele meu 1 ano terminou, né? Enfim, fui desligada e vamos lá, vamos procurar emprego. E aí eu fiz concurso em Teutônia, aí sim eu comecei aqui em Teutônia, fiz concurso em outras cidades também e acabei optando, dentre as opções que me surgiram, eu acabei optando para começar como professora municipal em Teutônia. Prof, quando você disse precisava trabalhar com a língua alemã, por que isso? Justamente por causa dessa bolsa que a gente tinha. Então, assim, ok, se faz o investimento no aluno e qual é a contrapartida? Nós não precisávamos devolver financeiramente, mas se você investe neste profissional, né, nesses alunos, pressupõe-se que eles, de certa forma, atuem na área. Então, durante muitos anos, né, essa parte do alemão fez muito parte da minha vida. Bom, quando você vem a Teutônia, então, me conta daqui, porque muitos que estão nos ouvindo agora foram teus alunos ou te conhecem como pais dos alunos que estiveram em sala de aula contigo. Bom, eu assumi, então, um curso de 40 horas no município, e aí eu iniciei, foi bem interessante, eu iniciei na Vila Schmidt, na época, né, porque Westfália fazia parte de Teutônia, então, e outra, foi minha primeira experiência com português. Eu comecei na Westfália, e para fechar minha carga horária, eu dei aula na Leopoldo Klepker. Então, comecei ali e assim, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, que era na época, e eu fui muito feliz. Eu fui muito agraciada com os alunos que eu tinha, assim, me fez ser feliz, e era uma época que eu também estava muito insegura, justamente. Eu não tinha experiência nenhuma com trabalhar com português, isso nem passava pela minha cabeça, de certa forma. E junto, eu já comecei também a um contrato no estado, e aí fui trabalhar também com o ensino médio na Gomes. E então imagina, eu tinha desde 5ª, 6ª, 7ª, 8ª a ensino médio, português, literatura, aí para fechar a carga horária era ensino religioso. Eu me virei nos 30 trabalhando 60 horas, né? E logo depois também eu fiz concurso, então quando abri o concurso no estado, e aí eu também entrei como concursada. Mas eu vou te dizer o seguinte, como muitos profissionais, como muitos professores, era muito difícil para mim, porque eu trabalhava 60 horas. Olhando para trás, eu não sei como eu aguentei, né? Perdoe-me os alunos que tiveram que muitas vezes as coisas não foram fáceis, e também, como professora de português, não dá para fazer de conta, não dá para não trabalhar a questão textual. Né? Ninguém aprende a escrever se não escrever, e isso precisa ser visto. Então os meus finais de semana eram muito de correção de redação, né? Enfim, isto também era algo que me pesava muito, era uma carga horária alta em sala de aula, e como professor você acaba levando muito trabalho para casa. Encarou muitos desafios, trabalhou bastante, mas tem um reconhecimento agora, prof. Afinal, madrinha de Feira do Livro é um reconhecimento de tudo que tu já fez pelos alunos e pela educação de Teutônia. Sim, eu me senti muitíssimo honrada com o convite. É um reconhecimento, acho que sim, né? Mostra também o quanto eu amo literatura. Literatura também foi algo que, de certa forma, me puxou de volta para o curso de letras. Gosto muito de história, né? Então, acho que literatura e história sempre andam bastante juntos. E, claro, né? Estou muito feliz porque atualmente não trabalho em Teutônia, mas meu coração é aqui, né? Os meus alunos, os meus colegas, né? Eu acho que eu sempre fui muito feliz também pelas escolas que eu passei. Enfim, né? Até esqueci, Bruna, de dizer antes, eu atuei, então, aquele início profissional no município de Teutônia foi esse, mas depois eu também atuei bastante tempo na Alfredo Schneider, né? Fui vice-diretora da Alfredo Schneider também, né? Fui vice-diretora no Gomes também, até tive uma passagem rápida pela 24 de maio, quando eu voltei de licença maternidade. Enfim, conheço bem as escolas municipais de Teutônia, né? Do mesmo jeito que trabalhei no IESEG um semestre, trabalhei no Colégio Teutônia. Então, essa questão da Feira do Livro de Teutônia é realmente
não só municipal, mas todo o município como um todo, independente das escolas, né, de qual rede são, né, porque eu acabei atuando em muitas, né, e com isso fiz muitos laços também de amizade, né. Eu sempre digo que a gente é profissional, mas a gente, antes de mais nada, tem que valer a pena as 24 horas do dia, e ser feliz no local de trabalho também é bem bacana. Então também esse carinho com os alunos, mas também com os colegas professores. Então também é um momento bacana, Bruna, para mim, para rever, para ver, e em termos de educação a gente está sempre no mesmo barco. Então, ser madrinha da Feira do Livro realmente foi um presente maravilhoso de Teutônia, assim, me senti extremamente agraciada. E continuou encarando desafios, né? Afinal, trabalhou em todas as redes aqui em Teutônia e aí foi para Lajeado trabalhar no Instituto Federal. Conta para quem tá nos ouvindo o que é o IFSU e o que tu faz por lá. Pois é, eu nem fui primeiro para Lajeado, eu fui primeiro para Venâncio Aires. O meu concurso, então, quando eu fiz para o Instituto Federal, meu concurso eu fiz para Venâncio Aires, aí eu fiquei bastante tempo, em torno de 3 anos, trabalhando em Venâncio Aires, mas claro, era muito longe, tinha que ir e voltar todo dia. Aí eu, um dia vai abrir Lajeado. E em 2014, no segundo semestre, a gente iniciou em Lajeado. Eu estou desde 2011, outubro de 2011, no Instituto Federal, e em Lajeado, então, desde 2014. E é interessante ver que as pessoas muitas vezes não sabem muito bem o que é o Instituto Federal e que existe essa instituição no Vale do Taquari. Uma das primeiras coisas que eles me pedem, mas afinal, o que é um Instituto Federal? A diferença de um Instituto Federal para uma universidade federal é que a universidade ela vai trabalhar apenas com graduação e pós-graduação. E nos institutos federais, por lei, metade das nossas matrículas tem que ser também médio técnico. Então, uma das características que a gente sempre fala é que a gente tem um ensino verticalizado. O aluno pode ingressar conosco fazendo um ensino médio e técnico, né, que é por isso que ele é integrado, e continuar, dependendo do curso, continuar com a gente na graduação e eventualmente na pós-graduação. Ou seja, aquele pai que, o filho está terminando o 9º ano, e ano que vem, o que ele vai fazer no ensino médio? Ele pode começar ou em automação industrial ou em administração, conosco no IFSU. Administração, então, faz 4 anos, né? Essa é a diferença. Por quê? Porque justamente tem a formação técnica junto. E aí, termina os 4 anos. E aí, no caso de administração, pode continuar depois fazendo o tecnólogo em processos gerenciais. E a gente também vai voltar a ter a especialização em gestão de micro e pequenos negócios. Isso a gente tem na área da administração, mas na área da automação industrial, né? Já vou dar um spoiler ali, vai demorar acho que um pouquinho ainda, mas caminhando muito para a gente ter um ensino superior também nessa área. Então é muito bacana. O que eu posso dizer assim? Eu trabalhei nas 4 redes, né? Tenho experiência nas 4 redes de ensino. E no fundo, quando se fala em educação, a gente está sempre no mesmo barco. São os mesmos desafios, as mesmas coisas, arregaçar as mangas e tentar fazer algo diferente para transformar a vida de algumas pessoas. Mas posso falar pela caminhada que eu tenho. Como eu disse, sempre foi muito duro para mim e continua sendo duro, né? Até porque eu estou como diretora-geral do campus desde 2016. Mas o que mudou? Eu tenho 40 horas de dedicação exclusiva. Não só eu, todos os meus colegas têm dedicação exclusiva. Isso significa eu nem posso legalmente trabalhar em outro lugar. E a gente não tem 40 horas em sala de aula. Você vai ter um número bem mais reduzido de carga horária em sala de aula, mas você pode, por exemplo, aí ofertar para os seus estudantes horários de atendimento. Então, você está com dificuldade em química, venha para o horário de atendimento e eu posso te dar, entre aspas, assim, uma aula particular, né? Então, eu brinco que isso são certos luxos que se tem, né? Então, há uma tranquilidade maior. Outra coisa, todos nós somos professores concursados, é bastante concorrido, né? Para tu ter uma ideia aí, biologia um tempo atrás, geografia, né? São 600, 700 candidatos para uma vaga de professor. Nós somos 14 campos, eu acho que nós somos o campus com maior quantitativo de mestres e doutores. Nós temos colegas, aí tem um colega agora que está afastado para pós-doutorado em Portugal, né? Então, é um corpo docente bastante qualificado. Claro, não é a titulação que vai dizer que se tu é ou não um
bom professor, né? Não dá para ter esse olhar simplista, mas tem essa qualificação profissional, sim. São todos concursados com dedicação exclusiva e isso também faz com que a gente possa ter um ambiente de trabalho que a gente tem maior tranquilidade, de certa forma, e um olhar mais atento para os alunos. E quando eu digo isso, justamente não é desmerecer qualquer outra instituição de ensino. Até porque eu jamais faria isso, porque eu vi na carne, na própria experiência, o que é isso, né? E eu tenho muito carinho por todos os meus colegas e admiro muito quem faz isso, porque eu sei o quanto isto é difícil e desafiador no dia a dia. Como faz para se inscrever no IFSU? Quem pode ter acesso? Quem pode se matricular nesses cursos que você citou agora, que são os que tem em Lajeado, né? Isso. Os que nós temos em Lajeado são esses, né? Temos também, esse ano, por exemplo, a gente já viu uma especialização em gestão da educação básica, né? Então, são muito para professores que são ou pretendem ser gestores. Por quê? Porque muitas vezes você trabalha na gestão, né? Você vira diretor, vice-diretor, falo por experiência também, né? E você não teve uma preparação, né? Um curso específico para lidar com isso. Então, isso era uma demanda da população. Isso emergiu, né, da questão da comunidade. A gente tem esse curso, tem Educação e Saberes para os anos finais, anos iniciais, né? Então, alguns cursos de especialização, mas especificamente ao que tu me perguntaste antes, agora nós estamos com inscrições abertas. Quem pode se inscrever? Qualquer pessoa pode se inscrever para qualquer curso, contanto que tenha um ensino fundamental. Pronto, né? Pronto ou está, né? Vamos dizer assim, você tem um filho que vai terminar o 9º ano, este ano, e, bom, o que ele vai fazer no ensino médio? Então, ele poderia fazer com a gente. Nós temos 70 vagas para automação industrial e 70 vagas para administração, divididos, então, nos turnos manhã e tarde. Então, 35 manhã, 35 tarde, tanto automação quanto administração. Então, isso nós temos para o ensino médio integrado. Então, são 4 anos. Aproveito para dizer assim, olha, como diretora, o que eu assino de contrato de estágio é impressionante. Graças a Deus, as empresas querem muito os nossos estudantes. E também, então, ensino superior. Nós temos, então, o curso superior de tecnologia em processos gerenciais. Ou seja, você terminou o ensino médio, quer fazer uma graduação conosco, são 40 vagas. Sendo que 20 são via Enem, e outras 20 nós vamos ter uma prova de redação. E, digamos assim, se você fez Enem, você teria dupla opção, né? Você poderia tanto fazer pelo Enem, como fazer por redação. E as inscrições, então, estão abertas agora, né? Tanto para o ensino médio quanto para o ensino superior, até o dia 23 de outubro. Então, é só entrar no site do ifsul.edu.br, né? Lançar ali no Google, aí você vai ter todas as questões específicas desse processo seletivo. E é importante dizer que é totalmente gratuito, então, com isso também é necessário fazer essa seleção. Ler também o edital. Isso é muito importante porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo equivocadamente a sua inscrição e aí depois não tem mais volta. Até porque a gente tem o sistema de cotas e aí tem que saber se inscrever certinho. Ai, mas eu achei que... Não tem que achar. Você leu o edital, você prestou atenção. Às vezes, eu não tô com paciência para ler, é muita coisa para ler. Não, precisa ler para evitar que se faça uma inscrição equivocada. Mas até 23 de outubro, então, as nossas inscrições estão abertas. Prof, o que ou quem te inspira? Muitas pessoas. Eu não teria uma pessoa específica para dizer. Meus pais, com certeza, eu acho que eles são os que mais me inspiram, né? E meus pais têm ensino fundamental até 4ª série. E por isso que eu disse antes, não é um doutor ou não que vai dizer, né, o tamanho do teu conhecimento ou da tua sabedoria. Eu acho que quem me inspira mesmo são meus pais. E eles me inspiram porque eles sempre foram também um grande exemplo para mim, né? No sentido de ir atrás, de batalhar, de ser positivo, de ler, né? Mesmo com uma baixa escolaridade, ler é importante, né? Amplia horizontes, faz com que a gente tenha diferentes olhares. E isto vale, que eu digo hoje em dia, ler livros físicos, sim, ler em profundidade. E eu digo que ler
eu dou uma disciplina de comunicação empresarial, né? Eu sou diretora geral, mas eu também sou na sala de aula, amo os alunos, então, né, não quero perder este vínculo. Em comunicação empresarial, eu sempre digo, aprendam a olhar, a ler, a ver diferentes perspectivas. E eu aprendo com todas as pessoas, independente da sua situação. Eu acho que isso que nos enriquece. Olhar para o diferente, porque se eu andar com pessoas que só pensam e têm o mesmo círculo que eu vou me empobrecer. Eu aprendo com o diferente, são os outros que me completam, né? Nós seres humanos somos incompletos. Tu és totalmente diferente de mim e isso que é o legal, porque é contigo que eu vou aprender. Se você fosse igual a mim, eu não aprenderia, né? Ou não teria nada a ensinar, justamente, e ver o diferente como algo positivo, como algo que o outro pode me completar, pode me ensinar. Seja o contexto que for, com o grau de escolaridade que tiver, se a gente tiver a humildade de saber que o outro pode me ensinar algo, eu acho que ali a gente tem a possibilidade de crescer sempre. Mas quem me inspira mesmo, eu acho que, em primeiro lugar, meu pai e minha mãe. Prof, agradecendo a tua participação no programa e por ter compartilhado toda essa trajetória com a gente, eu deixo um espaço para as tuas considerações finais. Vou pedir que você deixe um conselho para quem está nos ouvindo, está pensando em ser prof, está pensando em se matricular em alguma universidade ou até em daqui a pouco empreender algo de outra forma, mas na área da educação. E em nome de todos os teus ex-alunos, parabéns por toda a tua trajetória. Obrigada, Bruna. Eu acho que o que é importante dizer que a gente precisa caminhar sempre de forma positiva. Se é algo que fica claro que é justo com todos os seres humanos, que é igual para todos, 24 horas do dia. Então a opção das 24 horas do dia, o que tu fazes nessas tuas 24 horas é uma opção tua. E aí eu gosto de dizer assim, cuida com o que tu te alimenta. E eu não estou falando do alimento físico, comida, mas com quem tu te relaciona, com quem tu conversa, o que tu lês, tu foca no positivo ou no negativo? Será que todas aquelas coisinhas de fato te agregam? Às vezes, quanta informação você tem no dia a dia, saiba selecionar as tuas informações. Saiba escolher o que vai te alimentar. É o negativo, aquela fofoca, aquela coisinha ali, de fato isso me agrega. Acho que isso é algo que eu diria para todas as pessoas, independente de atuarem ou não na área da educação. Escolha com o que tu vais alimentar a tua mente. Do mesmo jeito que tu tens que escolher os alimentos que tu vais colocar dentro do teu corpo para te dar energia, sim, a mente também precisa da sua energia e para isso a gente precisa fazer boas escolhas, boas leituras, boas conversas, bons olhares. E quem vai aprender na área da educação, muitas vezes, coitado do professor. Eu diria que eu acho que é uma das profissões que está mais em alta. Eu vou remar contra a maré, ela pode não estar muitas vezes sendo devidamente valorizada, mas haverá uma grande escassez de professores e profissionais bem formados, capacitados, vão sempre ter um grande espaço, eles vão ser reconhecidos. Como acontece em qualquer profissão tu tem bons e maus profissionais. Eu gosto de dizer assim, onde houver ser humano, tu vai ter todos os tipos, mas invista, queira ser professor, é bom ser professor. É gostoso ver ex-alunos e a gente fica muito feliz quando eles se dão bem, quando eles estão felizes mais adiante. Eu acho que a coisa que mais me deixa feliz é saber que os meus alunos, ex-alunos, estão bem, estão felizes. Acho que essa é a maior recompensa que a gente pode ter. Invista, seja algo bom. Eu sempre gosto de dizer assim, faça a roda do bem girar. Joga para o universo, faça o bem, porque não tem como você, a partir de algo negativo, colher algo positivo. Então você precisa fazer algo positivo. Cuide e selecione bem com o que você for alimentar a sua alma. Prof, muito obrigada, um bom final de semana. Eu agradeço o espaço, Eu falei dos meus pais antes, o quanto eles me inspiram, mas eu tenho um grande companheiro, meu marido, o Fabrício, que está no dia a dia comigo, e o que eu tenho de mais precioso na vida, que é a Eduarda, minha filha, que eu gosto de dizer que ela é a minha versão melhorada, minha versão muito melhorada, então um beijo bem especial para eles que no dia a dia estão comigo. Esse foi o Espaço Empreender de hoje com a professora Cláudia Redeker Schwab. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo programa.
Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.